minha irmã, meu irmão, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Evangelho no Lar, realizado com muito amor e carinho pelo Emana, Espaço Holístico Maria de Nazaré. E hoje um evangelho mais que especial, como assim é todas as segundas-feiras, todas as segundas-feiras, o nosso evangelho de hoje com a presença do irmão e trabalhador aqui da Casa do Emana, nosso amigo Calixto. Obrigado, Ricardo. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui ao Evangelho no Lar, praticado pelo nosso querido irmão Ricardo. Eu quero primeiramente agradecer a oportunidade do meu irmão, que me convidou. Muito bom estar aqui e espero poder ajudar a todos vocês, né, que possamos estudar juntos este Evangelho maravilhoso da Seara de Jesus. Obrigado, Calixto. Como vocês já podem ver, uma figura muito agradável, um irmão muito dedicado à casa. Antes de iniciarmos a prece, quero convidar que você tenha o seu copo com água aí na sua casa, junto de você, para que a mesma, possa ser fluidificada aí para os amigos, para os nossos irmãos do mundo maior que conosco se fazem presente nesse momento. Então, quero convidar o meu irmão Calixto para que possamos, juntos com os colegas que estão em casa, fazermos a nossa prece de abertura. Então vamos, meus irmãos, elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, e a Jesus, nosso Mestre e Senhor, a Mãe Maria Santíssima, nossa Mãe de bondade e de misericórdia, agradecer a oportunidade, Senhor, de estarmos estudando o Evangelho, aplicando os ensinamentos de Jesus em nossas vidas. Pai de infinito amor, nós te agradecemos por esta oportunidade, Senhor. Pedimos humildemente que derrame suas bênçãos sobre todos nós, teus filhos. Abençoa-nos, Pai, que possamos ser bons filhos, que possamos ser trabalhadores da seara de Jesus, que possamos seguir os ensinamentos do Mestre Jesus e não decepcioná-lo, Pai. As tuas leis divinas, que possamos não infringi-las. Abençoa também daqueles teus filhos que neste momento estão passando por dificuldades, aqueles dos teus filhos ainda nos caminhos tortuosos da vida, que o Senhor possa conduzi-los neste caminho da verdade ensinado pelo nosso Mestre Jesus. E em nome de Jesus nós queremos dizer obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Calixto. E hoje nós vamos ler, discutir, refletir, meu irmão, sobre qual capítulo do Evangelho? Então, hoje o capítulo, o Ricardo bondosamente me permitiu escolher, e eu escolhi o item, o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito. O item que eu escolhi foi o item 12, né? O item 12 faz parte das instruções dos espíritos, né? O orgulho e a humildade. Foi ditado pelo espírito Adolfo, bispo de Angers, em 1862, em Marmande, né, na França. Muito bem. Tá bom? Maravilha, então vamos a essa joia preciosa que é o Evangelho. Ok, eu vou começar lendo aqui o item 12 para vocês. Então diz assim: Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Menosprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espantei, pois, que a taça da iniquidade tenha transbordado de todas as partes. A inquietação torna-se geral. A quem inculpá-la, senão a vós que procurais incessantemente vos esmagar uns aos outros? Não podeis ser felizes sem benevolência mútua. E como a benevolência pode existir com orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quiserdes perpetuar suas funestas consequências. Um só meio se vos oferece para isso, mas este meio é infalível: tomar, por regra invariável de vossa conduta, a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado na sua interpretação.
Por que tendes em tão grande estima aquilo que brilha e encanta os olhos antes daquilo que toca o coração? Porque o vício da opulência é objeto das vossas adulações, quando não tendes senão um olhar de desdém para o verdadeiro mérito na obscuridade? Que um rico debochado perdido de corpo e alma se apresente em qualquer parte de todas as portas lhe serão abertas, todos os olhares são para ele, enquanto que mal se digna conceder um cumprimento de proteção ao homem de bem que vive de seu trabalho. Quando a consideração que se concede às pessoas é medida pelo peso do ouro que possuem ou pelo nome que ostentam, que interesse podem elas ter de se corrigirem em seus defeitos? Ocorreria diversamente se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública, como vício em andrajos. Mas o orgulho é indulgente para com tudo o que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis. Sem dúvida, mas por que deixastes as necessidades materiais usurpar sobre o bom senso e a razão? Porque cada um que quer se elevar acima do seu irmão? Hoje a sociedade sofre disso as consequências. Não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge os últimos limites, é indício de uma queda próxima, porque Deus pune sempre os soberbos. Se os deixa algumas vezes subir, é para lhes dar tempo de refletirem e de se emendarem sob os golpes que, de tempo em tempo, ele dá em seu orgulho para diverti-los. Mas, ao invés de se humilharem, se revoltam. Então, quando a medida está cheia, ele os abate inteiramente, e a sua queda é tanto mais terrível quanto tenham subido mais alto. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos, retoma coragem, entretanto. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia um poderoso remédio para os teus males, um socorro inesperado na tua aflição. Abre os olhos à luz, eis as almas daqueles que não estão mais na terra, que vêm te chamar aos teus verdadeiros deveres. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto às vaidades e às grandezas de vossa passageira existência são pouca coisa perto da eternidade. Elas te dirão que lá é o maior quem foi o mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou seus irmãos é também aquele que será o mais amado no céu, que os poderosos da terra, se abusaram de sua autoridade, serão reduzidos a obedecer os seus servidores, que a caridade e a humildade, enfim, estas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter graça diante do Eterno. Ok, meus irmãos, essa é a leitura de hoje. Meu irmão Ricardo, vamos fazer então as considerações? Vamos lá. O texto, como todo evangelho, precioso, rico de ensinamentos, e nos chama muita atenção. Ele vem nos chamar a atenção. Ao prestarmos atenção no que o Calixto leu, fica fácil percebermos, né, o quanto somos humildes. Será? E também, né, meu irmão, que esses sofrimentos pelos quais passamos, são decorrentes das nossas atitudes mesmo, né? Pois nós menosprezamos as santas leis divinas, né? Que importância teria para nós, né, se observássemos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, né? E o texto, ele menciona sobre nós temos, né, gente, uma tendência a valorizar, pela nossa cultura, ainda pela nossa pequenez, mas de valorizar quem tem, de repente, se duas pessoas se aproximam de nós, uma
com de repente determinadas posses e outra não, nós tendemos a valorizar ou dar mais atenção muitas Sim. vezes. Muitas vezes damos mais atenção àquelas pessoas que aparecem entre nós, assim, com trajes muito bem trajados, né? Às vezes portando, assim, ostentando uma posição social, e muitas vezes deixamos de lado o verdadeiro sentido da vida, né? Dando mais atenção a esses do que a um pobre humilde, né? Então, essa inquietação, ela toma conta de nós, né? E por esse fato, depois nós nos inquietamos porque não seguimos isto. E quem devemos culpar? A nós mesmos, né? Nós mesmos seremos culpados dessa coisa. É a nossa responsabilidade, né, gente? E o Cristo coloca muito bem, e a doutrina dos Espíritos, né, o Evangelho do Cristo nos orienta, nos ensina. Nós somos os responsáveis por aquilo que chega até nós, sejam elas coisas boas e sejam elas coisas não tão boas. E é muito comum nas entidades religiosas, sejam elas de qualquer denominação que for, as pessoas buscarem ajuda, porque precisam de um amparo naquele momento. Mas é fundamental que as casas que recebam essas pessoas também orientem que aquilo que está escrito no Evangelho, ajuda-te, que o céu te ajudará. E eu preciso reconhecer quais estão sendo a minha parcela de responsabilidade. Não vou usar aqui então a palavra culpa agora, mas de responsabilidade. A dor física que me chega, qual é a minha responsabilidade em relação a isso? Se não estou tendo cuidado com o meu corpo físico, que me permite viver essa experiência terrena, eu quero me livrar da dor. Sim, é a lógica. Mas por que essa dor chega? Qual é a minha parcela de responsabilidade em relação a essa dor? Quando uma dor moral, quando alguém vem reclamar algo da minha pessoa, será que ou eu vou reclamar algo de um terceiro? Será que é só essa pessoa que erra? Será que eu não tenho errado também para com ela, mas não consigo perceber? Então, nós precisamos exercitar, sim, a humildade. E humildade, eu tenho aprendido na doutrina espírita, né, que primeiro, não reconhecer ainda que eu sou falho, reconhecer ainda que a inveja habita o meu coração, reconhecer ainda que o orgulho no sentido da ganância habita o meu coração, que não sou santo. E reconhecer isso é importante. E temos também em nós exercitarmos a benevolência para com todos. Como pode, né, existir a benevolência com esse orgulho que muitas vezes nós carregamos dentro do peito? Devemos combater esse mal, né, meu irmão? Combater com os ensinamentos de Cristo, que pregou a humildade, a caridade, né, para combater o orgulho em nós. Isso é um dever de cada um de nós, né? Principalmente aqueles que estudam, que vivenciam a doutrina espírita. Muito legal que você traz, Calixto, porque Cristo não vai esperar nós nos tornarmos santos aqui na Terra para que a gente comece a trabalhar em prol do Evangelho. Então, quando eu menciono que a inveja ainda habita meu coração, a ganância, o erro, é no sentido de me colocar como humano. Eu sou um humano e essas características estão na humanidade. Agora, se a inveja por algum motivo ela aparece dentro do meu coração, é para que eu perceba, opa, por que isso? E eu acolha no primeiro momento e vá trabalhando com isso. Não é negando, não, eu não sou invejoso. Isso é colocar a poeira debaixo do tapete, que não vai funcionar. Porque quando você olha para a história do cristianismo, quem foram as pessoas quem foram os 12 apóstolos que Cristo os chamou para a sua seara, para o início do trabalho? Eram pecadores. E então cabe a nós entendermos que sim, nós somos falhos ainda, nós erramos, mas ao mesmo tempo nós somos filhos de Deus e a centelha divina habita aqui. Então a gente sim pode trabalhar com o nosso egoísmo, sim com a nossa ganância, sim com a nossa inveja, sim com os nossos erros, para melhorarmos. E, né, Calixto, tomarmos cuidado de, quando a gente conseguir dar um passinho a mais nessa melhora, não é cuidar para não ficar apontando o dedo para o outro. Né? Verdade, meu irmão. Nós temos que procurar não nos elevarmos acima de nossos irmãos,
somos todos iguais perante Deus. Deus nos ama de toda igualdade, não temos isso. Então, esse orgulho nós temos que combater, né? Meus irmãos, eu espero que isso, Cristo deixou esse ensinamento e que possamos segui-lo, né? Da humildade, da caridade, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, né, meu irmão? Não sei se tem algum irmão imperfeito, imperfeita, me permitam brincar, mas é no sentido de nós entendermos que, sim, somos imperfeitos ainda, né, como bem o Calixto coloca aqui, mas somos filhos de Deus, somos filhos do Eterno e temos a possibilidade de olhar para as nossas ações, para os nossos atos e melhorarmos. Irmãos e irmãs, o planeta Terra é uma grande escola. E nessa escola estamos para estudar e para aprender. E os desafios que nos chegam, os erros que cometemos, fazem parte desse exercício, dessa tarefa. Então, que a gente, no primeiro momento, a gente até se abate, desanima, mas não. E aí a gente volta e se reconhece e continua a caminhada. Cristo, né, ele vai nos capacitando. E como que a gente nos capacita, gente? No trabalho, no reconhecimento dos nossos erros. E para reconhecer o nosso erro, é a palavra central do que o Calixto trouxe aqui hoje, a humildade. Humildade. Combatermos em nós o egoísmo, importante, né, meu irmão Ricardo? Muitas vezes, pensar mais no nosso irmão, né? Nos colocarmos em situação de que o que ele gostaria mesmo que fosse feito para ele, para, né, que sejamos, o que fosse feito para nós, nós utilizarmos para com os nossos irmãos. Isso mesmo. Muito bem. Calixto, muito obrigado por você. Eu agradeço ter a oportunidade, conosco. obrigado aos meus irmãos pela paciência comigo, principalmente. Obrigado, Ricardo, por esta oportunidade de estar aqui contigo. A casa agradece você realizar o evangelho, que esse seja o primeiro de muitos evangelhos que você possa estar conosco gravando e estar conosco com essas pessoas que acompanham o trabalho do Emmanuel e reconhecem na casa um trabalho sério, pautado nos princípios do Cristo. Que Deus abençoe todos nós, que estejamos sempre conectados com Deus, nosso Pai, nosso Criador, Jesus Cristo e Mãe Maria Santíssima. Muito bem, então que vocês possam ter todos e todas uma abençoada semana, lembrando que nós somos responsáveis por fazer essa semana ser abençoada, olhando para as nossas ações, para os nossos atos. Agradecemos então a Deus, ao nosso Mestre, Cristo Jesus, a Mãe Maria, aos nossos anjos da guarda, ou como queira, os nossos mentores, os nossos amigos espirituais que conosco se fazem presentes agora nesse Evangelho. A palavra é gratidão e também aprendizado. Que essas palavras aqui refletidas, discutidas e faladas, elas possam de fato ser colocadas em prática em nossas vidas. Que nós possamos fazer isso. Obrigado, Divino Mestre. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa semana a todas e todos. Bom.